Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de VBA Módulo 1. Nessa videoaula nós iremos criar um formulário de autenticação para associar a esta pasta de manutenção dos contatos, ok? Então vamos lá, vamos pegar a nossa caixa de ferramentas e colocar para cá. E aqui no elemento formulários eu vou me posicionar e vou vir aqui na guia inserir e pedir para ele inserir um novo formulário. Está aqui, tá? Vamos aumentar esse formulário. Eu vou me posicionar nele e vou alterar a propriedade nome, tá? Então, eu vou chamar aqui de autenticação, sem os caracteres especiais, tá? E aqui na propriedade caption, eu vou colocar o nome que eu quero que seja apresentado para o meu usuário. Então, vou colocar assim, formulário de autenticação, tá? Perfeito. Vamos dar um clique no nosso formulário. Eu vou pegar esta ferramenta aqui, né, da caixa de ferramentas para criar os meus rótulos. Vão ser apenas 2, tá? Então, inserir o primeiro, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Está aqui o próximo. Posicionar um pouquinho para cá e vou inserir duas caixas de texto, tá? Então, vamos clicar aqui, inserir a primeira, dar um Ctrl C e inserir a segunda caixa de texto. Perfeito. Agora, vamos fazer os alinhamentos que nós desejamos, então, vamos posicionar nesses dois elementos, usando o Ctrl, e vou usar a opção de alinhar pela esquerda. Vou fazer esse mesmo processo para esses dois campos de entrada de dados, tá? Então, selecionar os dois, formatar, alinhar pela esquerda. Agora, nós vamos começar a colocar os nomes. Então, me posicionei aqui no primeiro campo. Esse é um campo de rótulo, então não é necessário que ele tenha um nome interno diferenciado, a não ser que eu vá criar alguma rotina em relação ao label, tá? Não é muito comum, mas posso ter essa necessidade também, certo? Mas eu vou alterar aqui a propriedade caption, tá? Então, lembrando que o caption é o rótulo, o título que vai ser apresentado para o meu usuário. Eu vou colocar aqui usuário e aqui embaixo senha, também na propriedade caption. Certo? E aqui, esse campo, né, que é o campo de entrada de dados, eu vou chamar de txt uso. Vou colocar uma limitação desse campo para 10, tá? Então, max len aqui vai ser 10. E aqui na senha, eu também vou alterar o nome, tá? Para txt sem, e também vou inserir uma limitação aqui para o tamanho máximo dele de 10, tá? Esse campo da senha tem uma outra característica, porque normalmente quando a gente insere a senha em algum local, em algum formulário, né, essa senha não deve estar visível, até para que outras pessoas não possam ver, certo? Aonde que a gente ajusta esta propriedade aqui no VBA. Então, vamos descendo aqui um pouco mais, tá? E aqui na propriedade password char, nós vamos informar qual é o caractere que nós queremos que sejam apresentados quando o usuário estiver informando a sua senha. Então, pode ser um sustenido, pode ser um asterisco, pode ser um tracinho, vai depender muito do gosto de cada um, tá? Eu vou colocar aqui um asterisco, ok? Vai ficar dessa forma. E antes de nós testarmos o nosso formulário, eu vou selecionar todos os campos, então vou usar o mouse para isso. E vou alterar a propriedade fonte, tá? Então, vou pegar aqui uma fonte maior. Pegar a fonte tamanho 11 e vamos dar um OK. Agora sim, vamos nos posicionar no formulário e dar um F5. Então, está aqui o nosso formulário. Então, vejo que o pessoal vai informar o seu usuário com 10 dígitos no máximo.
E na senha, quando ele for digitar, vai aparecer o caractere asterisco, ok? Então, é isso mesmo que eu desejo. Vou fechar aqui. Vou diminuir esse formulário agora, tá? Deixei ele maior só pra gente poder ajustar, né? Os campos, para poder trabalhar melhor com ele, tá? Diminuir um pouquinho mais. E aqui também vou diminuir. Aqui, vamos precisar de 2 botões somente. Um botão que nós vamos chamar o botão de OK, tá? Vai ser o primeiro. E o segundo, vou dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V, que vai ser o botão cancelar. Então, vamos supor que ele entrou aqui, viu que necessita de uma senha e de um usuário. Ele não sabe qual é o usuário e senha, ele vai poder, então, cancelar, tá? Então, esse vai ser o botão cancelar. Vou alterar aqui o nome dele. Cancelar. E aqui no Caption também. E esse aqui vai ser o botão OK ou o botão validar, tá? Posso colocar validar aqui embaixo no Caption ou OK, tanto faz, tá? Então, aqui está. Vamos de novo dar um F5 para verificar a ordem dos campos. Então, Tab, 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 perfeito. Agora é só nós inserirmos o código para esses botões. Para que o vídeo não fique muito extenso, vamos fazer isso na nossa próxima aula, certo?